Os satélites. 24. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento suficiente para nelas operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se destacaram de algumas no plano equatorial, plano no qual a força centrífuga é maior e, em virtude das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação ao redor do seu planeta gerador, como ocorreu com estes ao redor de seu astro central gerador. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável deve ter sofrido um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram ao seu desligamento do equador terrestre e seu movimento de translação nesse mesmo plano agiram de tal forma que esse mundo, em lugar de revestir a forma esferoide, tomou-a de um globo ovoide, quer dizer, tendo a forma alongada de um ovo, cujo centro de gravidade estaria fixado na parte inferior. 25. As condições em que se efetua a desagregação da Lua lhe permitiriam, com dificuldade, distanciar-se da Terra e a constrangerem a permanecer perpetuamente suspensa em seu céu, como uma figura ovoide cujas partes, as mais pesadas, formaram a face inferior, voltada para a Terra, e cujas partes menos densas ocuparam o topo, se designa por esse nome o lado virado à Terra, e se elevando para o céu. É o que faz com que esse astro se nos apresente continuamente a mesma face. Pode ser comparado, para melhor fazer compreender o seu estado geológico, a um globo de cortiça cuja base voltada para a Terra seria formada de chumbo. Daí, duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar. Uma sem nenhuma analogia possível com o nosso, porque os corpos fluidos e etéreos que lhe são desconhecidos. A outra, leve relativamente à Terra, uma vez que todas as substâncias, as menos densas, se assentaram sobre esse hemisfério. A primeira, perpetuamente voltada para a Terra, sem água e sem atmosfera, se algumas vezes não está nos limites desse hemisfério subterrestre. A outra, rica em fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. Nota. Esta teoria da Lua, inteiramente nova, explica pela lei da gravitação a razão pela qual esse astro apresenta sempre a mesma face à Terra. Seu centro de gravidade, no lugar de ser no centro da esfera, encontrando-se num dos pontos de sua superfície e, por conseguinte, atraída para a Terra por uma força maior do que as partes mais leves, a Lua produziria o efeito das figuras chamadas João Teimoso, que retornam constantemente sobre a sua base, ao passo que os planetas, cujo centro de gravidade está a igual distância da superfície, giram regularmente sobre o seu eixo. Os fluidos vivificantes, gasosos ou líquidos, em consequência de sua leveza específica, encontrar-se-iam acumulados no hemisfério superior, constantemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos, deles estaria desprovido e, por conseguinte, seria impróprio à vida, ao passo que ela reinaria sobre o outro. Se, pois, o hemisfério superior for habitado, seus habitantes jamais viram a Terra, a menos de excursões noutro hemisfério, o que lhe seria impossível, se não há condições necessárias de vitalidade. Por racional e científica que seja essa teoria, como não pôde ainda ser confirmada por nenhuma observação direta, não pode ser aceita senão a título de hipótese, e como uma ideia podendo servir de referência à ciência. Não se pode deixar de convir que essa seja a única, até o presente, que dá uma explicação satisfatória de particularidade que apresenta esse globo. Fim de nota. 26. O número e o estado dos satélites de cada planeta variaram segundo as condições especiais nas quais se formaram. Uns não deram nascimento a nenhum astro secundário, tais como Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros formaram um ou vários deles, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc.
27. Além dos seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel que, visto de longe, parece rodeá-lo como uma branca auréola. Essa formação é para nós uma nova prova da universalidade das leis da natureza. Esse anel é, com efeito, o resultado de uma separação que se operou nos tempos primitivos no equador de Saturno, do mesmo modo que uma zona equatorial escapou da Terra para formar o seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se encontra formado em todas as suas partes de moléculas homogêneas, provavelmente já num certo grau de condensação, e pôde, desse modo, continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido e num tempo quase igual ao que anima o planeta. Se um dos pontos desse anel tivesse sido mais denso do que um outro, uma ou várias aglomerações de substâncias ter-se-iam subitamente operado, e Saturno teria contado vários satélites a mais. Desde o tempo da sua formação, esse anel é solidificado, assim como os outros corpos planetários. Os cometas. 28. Astros errantes, mais ainda do que os planetas que conservaram a denominação etimológica. Os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema ao qual pertence a Terra, para nos transportar às regiões longínquas da extensão sideral. Mas antes de explorar, com a ajuda desses viajores do universo, os domínios celestes, seria bom fazer conhecer tanto quanto seja possível a sua natureza intrínseca e o seu papel na economia planetária. 29. Foram vistos frequentemente nesses astros cabelames de mundos nascentes, elaborando em seu caos primitivo as condições de vida e de existência, que são dadas como herança às terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição, e sua aparência singular foi, para muitos, o assunto de apreciações errôneas sobre a sua natureza. De tal sorte que não houve até na astrologia judiciária quem neles não haja feito presságios de infelicidades enviadas pelos decretos providenciais à terra espantada e tremente. 30. A lei de variedade é aplicada com tão grande profusão nos trabalhos da natureza que se pergunta como os naturalistas, astrônomos ou filósofos ergueram tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e por não verem neles senão astros em grau mais ou menos grande de desenvolvimento ou de caducidade. Os quadros da natureza deveriam amplamente bastar. No entanto, para distanciar do observador o cuidado de procurar relações que não existem e deixarem aos cometas o papel modesto, mas útil, de astros errantes servindo de exploradores para os impérios solares. Porque os corpos celestes de que tratamos são diferentes dos corpos planetários. Não têm, como eles, a destinação de servirem de morada às humanidades. Vão sucessivamente, de sóis a sóis, se enriquecendo por vezes no caminho de fragmentos planetários, reduzidos ao estado de vapor, tomar aos seus focos os princípios vivificantes e renovadores que despejam sobre os mundos terrestres. Capítulo 9, número 12. 31. Se, quando um desses astros se aproxima de nosso pequeno globo para atravessar-lhe a órbita e retornar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, nós o seguíssemos, pelo pensamento, para visitar com ele os continentes siderais, transporíamos essa extensão prodigiosa de matéria etérea que separa o Sol das estrelas, as mais vizinhas, e observando os movimentos combinados desse astro, que se crê perdido no deserto do infinito, encontraríamos ainda aí uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que se exercem a distâncias que a mais ativa imaginação dificilmente pode conceber.
Ali, a forma elíptica toma forma parabólica e a marcha se modera, a ponto de não percorrer senão alguns metros no mesmo tempo que no seu perigeu percorria vários milhares de léguas. Talvez um sol mais poderoso, mais importante do que aquele que acaba de deixar, use para com esse cometa uma atração preponderante e o receba na fileira dos seus próprios sujeitos. E então as crianças espantadas de vossa pequena terra lhe esperarão, em vão, o retorno que tinham prognosticado por observações incompletas. Nesse caso, nós, cujo pensamento seguiu o cometa errante a essas regiões desconhecidas, reencontraremos, então, uma nova nação, impossível de encontrar para os olhares terrestres, inimaginável para os espíritos que habitam a Terra, e inconcebível mesmo para o seu pensamento, porque será o teatro de maravilhas inexploradas. Chegamos ao mundo astral, nesse mundo ofuscante de vastos sóis que irradiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes do canteiro magnífico da criação. Somente ali, chegados, é que saberemos o que é a Terra. A Via Láctea, 32. Durante as belas noites estreladas e sem lua, cada um pode notar esse clarão esbranquiçado que atravessa o céu de uma extremidade à outra e que os antigos haviam denominado Via Láctea, por causa de sua aparência leitosa. Esse clarão difuso foi longamente explorado pelo olhar do telescópio